Que já foi. Na gravação, a transcrição. Mas às vezes sai anime, às vezes vai gravar ainda, viu? Será? Tomara. Tomara, vamos ver. Tomara. Belezinha. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai para a nossa segunda aula, tá? Primeira aula a gente abordou o básico do que é o CapCut, o que são cada coisas, e fizemos um vídeo bem basiquinho mesmo, né? Agora a gente vai para um negócio um pouquinho mais avançado, vou explicar brevemente os parâmetros novamente, um pouquinho mais avançado. E eu acho que é interessante até como exportar o vídeo, né? Como transformar no vídeo uma coisa que seria, acho que, bem interessante, né? Então aqui a gente está no mesmo projeto que a gente fez na aula anterior, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um efeito em cima do cara, né? Duplicando o cara, certo? Vamos falar que eu quero parar com esse efeito agora aqui de novo. A mesma coisa como a gente vai pagar o efeito do fade in, fade out que a gente fez na aula passada, correto? A gente vai dividir o vídeo aqui no quarto botãozinho, tá? Dividir o vídeo. Nesse vídeo aqui, eu já não quero mais esse efeito. Clico no efeito, tá? Apareceu a faixinha azul. Botão direito, excluir. Ele excluiu o efeito, tá? Você percebe que aqui ainda está com efeito, por mais que não pareça. É porque ele está tentando reconhecer, voltou para a pessoa, continuou o vídeo, tá? Na parte bruta aqui. Eu achei muito legal. Vamos fazer um negócio, vamos colocar um fogo na tela. Como ele tem efeito para isso? Pode até ter. Mas aí a gente entra com outra coisa que às vezes você pode utilizar em qualquer software, né? Porque a gente está falando aqui de CapCut. CapCut a gente tem um negócio muito mais fácil, né? Muito mais mão na roda para a gente só puxar e arrastar os efeitos já prontos, editar coisinha ou outra. Né? Não fica 100%, mas a maioria das vezes fica um resultado muito bom. Mas a gente quer um negócio mais profissional, tá? A gente entra para overlays. Isso daí funciona em qualquer editor, né? Sony Vegas, a gente utiliza também no DaVinci. DaVinci Resolve, Premiere, After Effects, tá? Overlay. Então a gente vai colocar fogo, que em inglês, né? Fire. A gente sempre vai procurar um fundo preto. Ou fundo verde também serve. Mas geralmente fundo preto. Muito melhor fundo preto. Por que que eu falo isso? Vamos lá. A gente arrasta aqui em cima. Lembra na aula anterior, quando eu falei sobre camadas? Você percebe que esse é um vídeo com fundo preto, ele não é transparente, então ele vai ficar acima do vídeo, o vídeo do futebol, o vídeo do fogo, certo? Vamos lá. O vídeo do futebol e o vídeo do fogo. O vídeo do fogo está acima. Então, ele vai sobressair esse vídeo. Como que eu faço para deixar com fundo transparente ou para fazer aparecer o vídeo abaixo? Tá? Tem duas formas. Caso você queira só diminuir a escala, lembra aqui no parâmetro, ou arrastando aqui, né, no preview, você percebe que o vídeo original ainda está embaixo, tá? Vou dar o Ctrl Z para voltar, tá? Mas vamos lá, tá o fundo preto. Como que eu venho aqui? Nos próprios parâmetros aqui do lado direito, tá? A gente vai vir aqui, ó, em retoque. Deixa eu lembrar onde que era aquela vez. Aqui, ó, mistura, tá? Aqui nos parâmetros de mistura, a gente clica na setinha embaixo e vai ter esse modo. O que funciona? Como que é esse modo? São estilos de vídeo, tá? Para você ir aplicando e ir testando. Olha, o Luminar ele já dá um resultado bem satisfatório, eu acho. Certo? No máximo, você vai aumentar um pouquinho a escala, só para tirar essa bordinha preta embaixo, certo? Mexer um pouquinho na posição dele. Você percebe que o vídeo em cima, ele está tocando, enquanto o vídeo de baixo também toca ao mesmo tempo, tá? Com isso, você consegue aplicar as overlays. Ah, mas eu não queria que o fogo ficasse tão transparente. Aí você vai testando. Às vezes tem um outro que funciona melhor. Ó,
ou já ficou mais laranja. O escurecer, ele vai pegar o preto, deixar como cor sólida e funcionar só o fogo como transparência, entendeu? A camada, mesma coisa, só que um pouquinho melhor ainda, entendeu? Então você vai, não tem uma regra para falar o que cada coisa faz, é um negócio mais de teste, entendeu? São configurações do programa que você vai testando. Ah, aqui, ó, o fogo tá bem vivo, mas aparece só o jogador no fogo. Putz, esse é um efeito muito legal. Luz suave, ele deixa um pouquinho de tudo, entendeu? Ele só diminui a opacidade do vídeo, sobreposição de cores, entendeu? Então daí você vai testando, testando um por um, até dar um efeito bom, que seja bem satisfatório para você, tá? Então isso é overlay. Ele se aplica mais ou menos, tipo, o resultado melhor é quando tem um fundo preto. Ah, mas eu não quero fazer com fundo preto. Vou excluir essa camada. Vou fazer com fundo, sei lá, esse fundo de céu aqui. Ele vai funcionar. Só que daí você tem que ir testando para ver qual que se encaixa melhor, certo? Vamos lá, iluminar. Você percebe que o jogador ainda está no fundo mesmo, mas tipo, bem mais ou menos ainda. Ó, já deu uma função melhor que daí já aparece mais o jogador. O escurecer, ele deixa o vídeo de trás mais escuro, mistura os dois. Por aí vai, entendeu? Você vai testando os vídeos e eles vão se juntando, né? E por que que eu falei que tela verde às vezes é bom também? Tá? A gente tem aqui a fogueira em tela verde. Daí, como que a gente faz? A gente vem aqui na mistura? Não. A gente vem aqui em remover plano de fundo. Exatamente como o chroma key. É isso exatamente que eu ia falar. Chroma key é quando você seleciona uma cor específica e retira ela do vídeo. Então a gente vem aqui, ó, nos parâmetros, vai estar selecionado o básico, a gente vem em remover plano de fundo, ativa o chroma key, certo? Clica no conta-gotas e seleciona o verde. Você percebe que ele retirou o verde. Lógico que daí vai estar um verdezinho que é um tom mais escuro, que está em volta, não é recortado sempre, né? Então daí a gente vem na intensidade, a gente vai mexendo nos parâmetros até aparecer, ó. Sumiu todo o verde, mas ainda está comendo um pouquinho do fogo. Aí daí a gente vai em suavizar borda, aumenta, só que isso daqui já é a versão mais premium, né? Você não consegue utilizar. Sombra, você consegue retirar a sombra, ó. Entendeu? Conforme você vai mexendo nos parâmetros, você consegue utilizar como chroma key. Lógico que não vai ficar um resultado 100%, porque a melhor parte, que é tipo, suavizar as bordas, limpar a borda, é pago, né? Mas ó, como ele fica um resultado melhor quando você utiliza as coisas premiums, né? Que o aplicativo fornece. Ele fica num resultado muito mais satisfatório, certo? Mas isso é o chroma key, entendeu? Então, por isso que muitas vezes em making off de filmes, de séries, coisas de televisão, você vê uma pessoa gravando num fundo todo azul, todo verde, entendeu? Que é justamente para facilitar esse tipo de recorte, colocar um fundo, efeito especial atrás, alguma coisa específica, tá? Então, temos os overlays e os chroma keys. São duas coisas diferentes, mas que têm a função similar, tá? Então, vamos lá. Vamos fingir que essa fogueira deu certo aqui. Vou diminuir o tamanho dela, deixar ela no cantinho, tá? Vamos lá. Como que diminui? Você vem aqui no parâmetro, tá? No básico, escala diminui o tamanho e a posição você vai colocando um a mais, um a menos, você vai mexendo o arquivo. Mas eu prefiro mexer por aqui no preview, que dá um negócio em tempo real, né? Vou colocar aqui no cantinho a fogueira só para falar que tem. Certo? Beleza. E agora a gente vai para. Tem mais alguma coisa para falar antes da exportação? Creio que não, né? Não. Overlay e tudo mais. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida. Vamos falar um pouquinho mais dos parâmetros, né? Acho que é bem interessante essa aula aqui. Vamos lá. O vídeo ele está em slow motion. Eu quero deixar ele numa velocidade um pouco rápida. Eu achei muito devagar.
Então, no parâmetro aqui, a gente tem vídeo, né? Tem o básico, remover plano de fundo, mascarar e retoque. Tá? Remover plano de fundo a gente já viu, né? Chroma key e tudo mais. O mascarar, a gente consegue adicionar uma máscara, por exemplo. É uma coisa muito mais avançada, mas você percebe que ele recorta o vídeo em certa parte. Em vez de diminuir o zoom, ele vai deixar o fundo transparente, certo? Eu quero deixar num círculo. Funciona também. Quero deixar só na cabeça do cara. Por aí vai. Mas não é tão utilizado assim para as edições mais simples. E tem a parte de retoque, que é um negócio mais de retocar rosto, coisas tipo, como se fosse um filtro, mas mais específico para a pessoa, né? Velocidade é uma coisa que a gente utiliza bastante, que ele fala qual que é a velocidade do seu vídeo, certo? Eu quero deixar o vídeo com o dobro de velocidade. É o aumento aqui, 2 vezes. Vocês perceberam que ele diminuiu o tamanho do arquivo? É porque como o arquivo, por exemplo, tem 30 segundos e você coloca o dobro da velocidade, o arquivo diminui para 15 segundos, certo? Então, daí aqui o vídeo está... Você percebe que, ó, o vídeo original, a velocidade que ele está, certo? E aí, quando vai para o vídeo rápido, ele aumenta a velocidade, certo? Mas eu queria aumentar num trecho, deixar esse aumento e diminuição de velocidade mais suave. Aí a gente vem para as curvas, que é um negócio bem mais complexo, tá? Vamos lá, colocar em personalizado para explicar como funciona. Aqui a gente tem a velocidade inicial, tá normal. Essa linha representa aonde que eu quero que aumente ou diminua a velocidade, tá? Eu quero que a partir dessa parte aumente a velocidade, tá? Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar esse íconezinho aqui, que são 2 setinhas, tá? Vou arrastar para cima, quer dizer que eu quero que fique mais rápido, certo? Velocidade, curvo, personalizado, né? Exatamente. Você está clicando no pontinho. Nesse pontinho esquerdo, quer dizer que desse ponto aqui, ó, onde está o meu mouse, que é o início do vídeo, até aqui, vai aumentar uma velocidade gradativa. Só que se vocês forem ver eu dar play, ele aumenta e ele corta rapidinho e fica no slow. Como eu faço para diminuir gradativamente? A mesma coisa. Só que é a setinha do lado direito aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eu aumento ela também, no mesmo tamanho. Então aí vocês vão perceber que ele vai aumentar gradativamente e vai diminuir gradativamente, até o segundo ponto que está aqui. E nisso você pode brincar de slow motion também. Então eu vou aumentar a velocidade, mas já vou emendar no slow motion, vou diminuir a velocidade. Você arrasta os 2 pontinhos, aumentou e diminuiu mais ainda slow motion, ele está voltando à velocidade normal. Certo? Aqui a fogueira ficou no fundo preto porque o arquivo do vídeo é isso, né? Ele começa no fundo verde e termina no fundo preto. Mas enfim. E aí fica na velocidade normal. E assim você vai brincando com as velocidades. E aqui tem, né, os presets prontos. Por exemplo, montagem. Ele vai devagar, não aumenta e diminui rapidinho. Já tem as curvas prontas. Já tem as curvas prontas. Obviamente, isso é uma função da versão paga da CapCut, mas por que eu estou passando isso? Porque velocidade se utiliza em qualquer editor de vídeo e é exatamente dessa forma, tá? O Premiere utiliza isso, Sony Vegas utiliza isso, DaVinci Resolve utiliza isso, After Effects utiliza isso muito, tá? Ele funciona mais ou menos da mesma forma, essa noção de velocidade de curvas, né? E aí entra num negócio mais específico, que é, por exemplo, se ele quer uma curva mais redonda, se ele quer uma curva mais onda. Então, ele vai mexer bastante com matemática nessa parte, entendeu? Daí já entra num assunto muito mais avançado, que é para quem quer trabalhar com isso. Isso daí já é o suficiente para você aprender de edição de vídeo, da slow motion, velocidade, para ter mais dinâmica no seu vídeo, tá? Aí tem a parte de animação, que é mais ou menos o que seria o efeito lá, né? De zoom, zoom in, zoom out, né? Ajustes.
Aí é uma coisa muito mais técnica, você pode arrastar os seus LUTs, tá? Ele serve aqui nos ajustes. Mas aí, por exemplo, temos correção de cor, né? Que a gente mexe na intensidade da correção de cor e tudo mais, né? Combinação de cores, a gente seleciona um quadro e combina cores e tudo mais. Esse daqui é muito mais técnico. E E é muito aqui, mais pro, pelo jeito. exatamente. E aqui tem, né? Temperatura de cor, quero deixar o vídeo mais azul, mais amarelado, né? Mais verde, mais rosa. Quero deixar mais, menos saturado, né? Preto e branco, ou com cores mais vivas. Exposição, que é mais claro, mais escuro, contraste deixa um pouquinho mais acinzentado ou cor um pouquinho mais viva, né, mais escura, destacar a mesma coisa. Então, daí, coisas para ir fuçando, né? O branco, você diminui o branco, aumenta a cor do branco, o preto, mais preto, menos preto, né? O brilho, mais brilho, menos brilho, e por aí vai, entendeu? Aí tem a parte de curvas, que é um negócio mais técnico, né? Eu quero aumentar, diminuir a cor, você vai mexendo, vai fuçando. Isso daqui sim, tem regras, né? Tem regras a serem seguidas, por exemplo, nesse canto vai aumentar a cor de tanto do fundo de iluminação, de tal, tal, tal. Mas a gente que trabalha nessa área há muito mais tempo, a gente vai mais no feeling mesmo. Conforme você vai estudando e aprendendo, aí você vai assim, esse aqui aumenta tal coisa, né? Ah, tá, então aqui vai diminuir tal coisa. Entendeu? Então, daí a gente vai mais no feeling para fazer essas curvas, mas isso daí é coisa mais avançada mesmo, E esse pensando feeling brevemente. vem no momento, assim, quando você está executando a produção do vídeo. E aí você tem esse feeling e fala, dá para fazer isso? Ou na Sim, própria construção, qual que é o perfil que você mais... O depende, depende, acontece. depende. Arte é uma coisa muito pessoal, né? Edição de vídeo é arte, desenhar é arte, fazer música é arte, né? Às vezes você está num dia que não está rendendo nada, está num bloqueio criativo, mas você precisa entregar, né? Então você vai buscar inspiração em outras coisas e tudo mais. E outros dias você consegue fazer tudo, nossa, 100% autoral. Você vai no feeling, putz, ajustei a cor aqui, então aquele efeito vai encaixar. Daí você volta, aplica outro efeito. É sempre testes e resultados, né? Você vai fazendo testes, 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 chega no resultado satisfatório, deu resultado, entendeu? Então, vamos lá. Curvas, é a mesma coisa, né? Você vai mexendo, coisa muito mais técnica, né? Você vai mexendo na cor da sombra, na cor do cinza intermediário, matiz, compensação e tudo mais, e mascarar. É aquele negócio da máscara que a gente viu anteriormente, que está na aba de vídeo também, para poder recortar partes específicas do vídeo, né? E aqui é a estilização da IA. Quando você vai utilizar a IA, você consegue colocar a estilização, você consegue colocar um prompt aqui, mas é versão, Aham. né? Então vamos lá, acabei o vídeo. Esse é o vídeo final. É o vídeo que eu quero utilizar. Como que eu faço para exportar? Nós temos aqui no canto direito, bem em cima, exportar. Tem escrito aqui, tá? Alguns aplicativos, como por exemplo Premiere, Sony Vegas e After Effects, vai estar renderizar. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa, tá bom? Ó, quando você vai clicar em exportar e tem, por exemplo, isso aqui, infelizmente você não vai conseguir exportar de verdade. Porque, né? Versão Pro, você não vai conseguir a versão paga. Então, vamos retirar tudo que é pago aqui, tá? Creio que esse efeito especial aqui seja Pro. O Chroma Key, né? Remover plano de fundo, seja Pro. Então, a gente vai adicionar só o Chroma Key na cor e aumentar a intensidade. Que isso aqui não é Pro, tá? Tem mais alguma coisa que seja Pro aqui? Deixa eu ver. O ícone aqui, tá, o sticker do círculo, ele é Pro. Então a gente vai ter que excluir, infelizmente, né? Os efeitos, eu creio que esses aqui não sejam Pros. Fade in, fade out, eu acho que eles são gratuitos, O alto certo? não é pro, né? Aqui, ó, a velocidade, quando você mexe na velocidade do vídeo, das curvas, é Pro, né? Então, nenhum. Vou deixar sem nenhuma velocidade, tá? Ó, mas aqui eu apliquei uma correçãozinha de cor, né? Conforme eu tinha mexido aqui no ajuste, né? O ajuste aqui embaixo, ele é gratuito, tá?
Esses parâmetros aqui são gratuitos. Clicando em exportar, agora não tem nada pago, então você consegue abrir essa imagem de exportar. Você consegue editar a capa do vídeo, mas não é tão interessante. Aqui você vai colocar o nome, né? Aula 2, CapCut, exportação. Aqui você vai selecionar o local do arquivo. Você clicando na pastinha, ele vai abrir o Windows como se fosse importar, mas agora você vai escolher o caminho da exportação, né? Aqui eu vou escolher a área de trabalho mesmo, só para demonstrar. Aí você clicou, área de trabalho, selecionar pasta, ok? E aqui a gente vem no vídeo nas resoluções. Lembra que eu falei que tem o tamanho do vídeo, né? 1920 por 1080 e tudo mais? Aí aqui a gente tem resolução. O que seria resolução? É a quantidade de pixels nesse tamanho. 1080p é o que a gente chama de Full HD, Full High Definition, a definição de alta qualidade. São 1080 pixels naquele quadradinho, ou seja, só de altura ele já preenche todos os pixels, entendeu? 480p, 480 pixels, 2K, 2000 pixels e 4K, que quando o pessoal fala televisão de 4K, não sei o que, é que a televisão permite reproduzir 4000 pixels e ter uma definição de alta qualidade. Geralmente, para celular, a gente não exporta vídeo de 4K, 2K nem nada, porque o celular não suporta. Não faz diferença você ter 1080 pixels num negócio pequenininho que é o celular, porque você não vai diferenciar 1080p de 2K, 4K, né? 720p já dá uma boa diferença. Mas vamos falar que é para YouTube. YouTube é interessante 2K. É para televisão. É uma propaganda que vai passar na televisão, 4K. Outdoor, coisas de tamanhos grandes mesmo, 4K, tá? Mas vamos fazer 1080p, basicão mesmo, não tem problema nenhum. Vai ficar uma qualidade ótima. Taxa de bits, eu sempre deixo recomendado, tá? Porque é um negócio muito específico que só engenheiros utilizam, engenheiros de vídeo, né? Utilizam codec. Sempre deixem 264 para mídias digitais, tá? É importante deixar para YouTube, Facebook, Instagram, seja para na horizontal, na vertical. É interessante porque ele renderiza MP4. O que seria codec? É o tipo de compressão de vídeo que vai ter. Por que a gente utiliza o H200, o 264, o H264? Porque ele consegue comprimir o vídeo para que ele fique num tamanho aceitável, não fique muito pesado. A qualidade se mantém a mesma praticamente. A diferença olho nu em mídias assim, computador e tudo mais, é indiferente, tá? E ele permite renderizar em MP4, que é o arquivo que... Vou falar que custo e benefício, né? O custo seria o tamanho do arquivo, o benefício seria a qualidade do vídeo, né? O custo do MP4, o arquivo deixa ele com um tamanho muito mais baixo, e o benefício, a qualidade fica muito mais alta, tá? Mas a gente pode colocar o MOV, que também é um arquivo bom, mas ele é mais interessante para arquivos compridos, entendeu? Ele fica mais compacto ainda. Para arquivos curtos, assim, de tempo curto, por exemplo, de 2 minutos, até 20 minutos, sempre 4 é ideal. Passou disso, pode renderizar em MOV, que ele é bem melhor. Ah, mas eu quero renderizar um negócio para televisão. Fiz um filme e vai passar no cinema. Aí a gente vai no AVI, tá? Não, AVI não, perdão. Revec, certo? E aí ele vai abrir mais opção se você tiver instalado o codec certinho. Você vai renderizar em AVI, vai renderizar em MOV Full HD. Ele vai ficar muito melhor, tá? Mas como é aqui mesmo, H264. Aí a gente entra para taxa de quadros. O que é a taxa de quadros? Um vídeo nada mais é que uma sequência de fotos tiradas. FPS é frames per second, quadros por segundo. 30 FPS são 30 fotos tiradas em um segundo. Então, se a gente deixar, por exemplo, a 60 FPS, vai ter mais fotos num trecho de segundos menores, ou seja, a movimentação vai ser mais fluida. Como que a gente vai ter esse exemplo? Exemplo de FPS, certo? Se a gente pegar aqui, achar, por exemplo,
Ó, aqui tem um visual muito bom. 24 FPS é geralmente o que é utilizado no cinema. 60 FPS é o utilizado no dia a dia, tá? Aqui a gente tem um GIF que demonstra exatamente isso. Vocês percebem que a bola a 24 FPS, ela parece mais pesada, enquanto a de 60 FPS parece que a bola está cheia, por exemplo. Mas não, se a gente pausar, a gente percebe que a bola está no mesmo, tipo, na mesma altura. A diferença é que tem mais fotos num trecho de 1 segundo que deixa a movimentação bem mais suave, tá? Então, isso é o exemplo na prática do que seria 30 FPS, 60 FPS. Quem tem mais facilidade para entender isso é quem joga bastante, né? Quando você está jogando alguma coisa no computador, no celular, você percebe que dá aquela travada, o personagem parece estar andando mais lento, é os frames por segundo caindo, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. A gente deixa em 30 FPS mesmo, mas o 60 FPS também é viável para rede social, ele renderiza bem, tudo mais, tá? Fluxo Option, ninguém utiliza hoje em dia, tá? O meu arquivo de vídeo tem áudio. Tem, então seleciona a caixinha para ele exportar o áudio junto, tá? O áudio aqui vai estar em MP3 mesmo, creio que ele vai separar os dois arquivos, tá? Mas dá para fazer junto. Caso você queira fazer um GIF, igual aquele lá, que é imagem animada, né? Para não postar em nenhum YouTube da vida, que não precisa de som e tudo mais, você consegue exportar também, não é necessário, tá? Então, com isso, a gente vai exportar o nosso vídeo. Colocamos o nome, colocamos a pasta, configuramos, né, os parâmetros do nosso vídeo, colocamos o áudio também, clica em exportar, ele faz o trabalho sozinho, tá bom? A propaganda rolando do lado. Ele fala que precisa, né, de uma versão própria, desbloquear mais recursos. E vou falar bem a verdade, caso você queira trabalhar com isso, tirar uma grana extra, lógico, no CapCut é difícil se profissionalizar no CapCut. Mas caso você queira tirar uma renda extra, editar aí para uns parentes, pegar algum trabalhinho, o CapCut ele é bem legal. E a versão Pro ele é bem completa. Ele tem coisas que facilitam a sua vida no dia a dia de um clique, né? Por exemplo, esse vídeo que eu fiz, eu quero transformar num corte para o Instagram. Com a função Pro você consegue clicar e com um clique ele transforma na versão Pro. Ele já ajusta a câmera, ele já ajusta posicionamento, ele faz todo o encaixe zoom, tudo sozinho, automático com a inteligência artificial. Lógico que talvez precise de um ajuste ou outro, mas ele poupa 2 horas de trabalho aí num clique só. E tempo é dinheiro, então às vezes compensa investir para conseguir arrecadar mais dinheiro ainda, né? Eu mesmo, utilizando o Premiere e After Effects como ferramentas profissionais para mim, ainda utilizo bastante do CapCut. A versão gratuita mesmo, principalmente a parte de legendas, quando necessária, porque ela é uma ferramenta muito boa para quebra-galhos, assim, né? Às vezes um efeito ou outro que já tem de prontidão, que não tem nos outros softwares, eu acabo utilizando também o CapCut e renderizo só aquela parte, né? E aqui a gente já tem o nosso vídeo, né, pré-renderizado aqui, né? Na verdade, renderizado. Ele está dando essa prévia aqui no cantinho. Eu quero postar no TikTok e no YouTube. Você consegue entrar com a conta, ele já loga automaticamente. Ele já faz o upload, tá? Você coloca aqui a legenda do vídeo, né? A visibilidade, você quer colocar privado ou público. E aqui a versão premium, é o que eu estava falando. Aqui ele está gerando o tamanho do vídeo do TikTok, que seria no tamanho vertical, ele já faz automaticamente, entendeu? Lógico que vai demorar um pouquinho para gerar, né? Nem compensa esperar para ver, mas ele, é igual eu falei, ele faz tudo automaticamente, ele gera o vídeo para você. Se você tiver a versão Pro, ele já está aí de mão beijada, né? E aí a gente clicando em abrir pasta, ele vai abrir automaticamente o arquivo, a pasta onde está o arquivo, né? Aqui a gente pode ir também ou para área de trabalho, né? E aqui está a pasta, por exemplo, do vídeo, certo? E aqui está o vídeo e o áudio separado. Mas se a gente for abrir só o vídeo, eu acho que ele já está com o áudio linkado.
Vamos ver. Áudio linkado, vocês percebem a qualidade, não perdeu qualidade, está em Full HD, tá? O arquivo bruto, com os efeitos já estabelecidos, né? Tudo mais. E vamos ver o tamanho do arquivo, 48 megas. Você vê que o arquivo não ficou pesado, ficou em qualidade altíssima, certo? E é isso por hoje, entendeu? A gente trabalhou, né, a parte de parâmetros, a gente viu a parte de overlays, chroma key, máscara, a parte rapidinha ali de correção de cor e velocidade e como exportar o seu vídeo, tá bom? Então, um abraço.